Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de português com a tia Sai? Eu espero que sim. E aí, quem gostou da história da aula anterior? A Chapeuzinho Vermelho. Essa história é muito legal, vocês não acham? O lobo mau, a vovó, o caçador, a mamãe da Chapeuzinho, a Chapeuzinho. E a cesta de guloseimas que ela levava pela floresta. Vocês se recordam dessa história? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar, não é? Observando aquele texto, observando a história trabalhada na aula anterior, certo? Então, você aí em casa, prepare o seu livro, seu lápis, seu caderno, sua borracha, para iniciarmos a nossa aula de hoje. Vamos lá? Hoje, meus amores, nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os sinais de pontuação. Você sabe o que é um sinal de pontuação? Quais são? Vocês sabem? Como e onde utilizar na frase, na escrita de um texto, de uma frase? O que eles vão indicar? Então, os sinais de pontuação, eles são uns sinais gráficos que são utilizados, não é, em frases e textos para dar ênfase e coerência, certo? Para que o leitor, quem esteja lendo, compreenda melhor a frase ou o texto que ele está lendo, certo? E aí nós vamos ter o ponto final, o ponto de interrogação, ponto de exclamação, a vírgula, certo? Então, vamos ver agora como e onde utilizar estes sinais de pontuação, iniciando pelo ponto final. O ponto final, ele é utilizado nos finais das frases, certo? Ele vai indicar uma frase afirmativa ou uma frase negativa e concluir a ideia, não é, daquela frase. Por exemplo, a Chapeuzinho encontrou o lobo mau. Então, observem que nessa frase, né, está afirmando que a Chapeuzinho encontrou o lobo mau pela floresta. Então, eu concluí a ideia e assim utilizei o ponto final, que é esta bolinha pequenininha aqui, certo? Agora, vamos para o ponto de interrogação. O que é? Onde usar? Para indicar uma pergunta. Então, o ponto de interrogação, ele serve para, não é, que a frase esteja na forma de uma pergunta. Exemplo: que olhos grandes você tem, vovó? Não é? A Chapeuzinho, ela está fazendo uma pergunta, não é a mesmo? Então, para indicar uma pergunta, eu utilizo o ponto de interrogação. Observem bem como ele é. O ponto de exclamação, ele vai indicar na frase, não é, uma ênfase, onde, não é, o escritor, quem está escrevendo a mensagem, a frase, não é, ele vai querer que a frase transmita uma ideia de admiração, surpresa, não é? Medo. Exemplo: é para te devorar. Vejam que aqui utilizamos o sinal, né, o ponto de exclamação, indicando o quê? Surpresa, dando ênfase à frase. Vocês conseguiram perceber? E a vírgula, onde utilizar, professora? Então, a vírgula vai servir, não é, para dar uma pequena pausa no texto, como também para separar frases. Ela também vai servir para separar termos, não é, e suas funções. Vamos observar. A Chapeuzinho levou na cesta balas, cocadas e doces. Então, vejam aí onde utilizamos a vírgula para separar alguns termos, não é? Compreenderam? Então, hoje vamos ver estes 4 sinais de pontuação.
ponto final, ponto de interrogação, que vai indicar uma pergunta, muito bem, o ponto de exclamação e a vírgula. Conseguiram compreender, meus amores? Então, agora é a hora de vocês, não é? Realizarem as atividades de vocês com muito capricho e muita atenção. Com cuidado, devemos sempre exercitar a nossa mente. Treinem a leitura, a escrita, para que vocês consigam escrever as palavras, não é? Formar frases, textos, usem a criatividade, certo? Não tenham preguiça de estudar. Então, um beijo bem grande no coração de vocês. Tchau!